Fala, queridos amigos, hoje o conto fonográfico é sobre guitarristas, isso mesmo, se você tem um amigo guitarrista, pode marcar ele aqui, pode enviar pra ele o vídeo que ele vai curtir. É o seguinte, vou contar sobre alguns casos de gravações que eu já tive com vários guitarristas diferentes, não vou citar nome não, embora alguns eu queria muito citar o nome, porque eram uns malas sem alça do cacete, mas vamos lá. Vou contar o primeiro caso de todos, que é aquele guitarrista sabichão fodão, o guitarrista que eu gravei uma vez, ele veio de Nova York, cheio da banca, assim, ó, porque eu gravei com Helens Folders, Hollands Crazels, cheio de nome, cheio, cara arrogante pra cacete. E ele já me monta um amplificador de guitarra, né, uns pedalzinhos e tal, e aí eu já chego pra microfonar o amplificador e na hora que tá tudo pronto eu falo com ele: parceirão, você, né, com toda a educação, né, parceirão, aqui pra vocês, você não tá afim de gravar lá na técnica, não? Acho que é mais confortável pra você e tal, não. Não, só um minuto, você não entendeu, César, você não entendeu. Eu, a guitarra e o amplificador somos uma coisa só, entendi. O cara chato pra cacete. Aí, bicho, eu tive que aguentar esse cara a sessão inteira, né? Toca bem pra caramba, por sinal. É o diferente, né? Tem uns guitarristas que são mala e tocam mal. Esse era um mala que tocava bem. Muito bem, por sinal. Aí ele chegou e gravou, mandou bem. Só que ele gravou um disco que tinha muita dinâmica. Então ele usava muito pedal de wah-wah, volume, fazia aquele aquele barulhinho de mola mesmo. E aí quando o cara for ouvir na técnica, eu já ouvi tudo, né? Mas depois que ele me deu essa cartada, eu já falei assim, não vou nem ficar enchendo o saco dele pra gravar na técnica, não. Eu, na posição de engenheiro, o que a gente é? Garçom do áudio. A gente serve o artista. A gente ajuda o artista a fazer o melhor papel dele. E foi exatamente o que eu fiz. Sou muito obediente, sou um cara muito obediente no estúdio. E aí não deu outra. Na hora que foi ouvir a track, tava lá os barulhinhos todos e o cara depois virou pra mim e falou: mas César, esse barulhinho aí, esses arranhados, essas sujeiras, de onde que veio, né? Isso aí é uma perícia ruim de engenharia. Na hora que ele falou isso, meu irmão, eu deixo os caras me alugar até colocar um trouxa na minha testa. Eu falei, não, dá licença, porque quando você falou que a guitarra, o amplificador e você era uma coisa só, você já tirou do contexto a possibilidade de você gravar daqui da técnica, igual eu tinha sugerido, porque não tem como, os seus barulhos físicos vão ser captados na gravação. Bom, e esse caso se estendeu, acabou que ficou como foi, e eu dei um tapinha de lua, de vez em quando é importante dar também. Guitarrista número 2, aquele mala sem alça e ainda toca mal. Gravei um disco, cara, muito doido, caótico, pra não falar diferente, aonde eu acabei assinando a produção do disco no final do disco, porque eu organizei a história toda, né, e eu nem pedi pra assinar, os caras me deram, a artista me deu, por sinal. Mas foi bom que nesse disco eu conheci algumas pessoas super legais, fantásticas, da qual eu trabalhei e fiz mais outros 4, 5 discos depois juntos, até mais, na verdade. Bom, mas esse caso, tinham-se 2 produtores. Esse primeiro produtor me pediu, isso já é uma confusão, né? Quando 2 produtores estão produzindo um disco, tem que estar bem azeitada essa história, porque senão gera ruído. E esse primeiro produtor me pediu pra editar as guitarras desse cara que era o segundo produtor, que era ruim de bola pra cacete, ruim mesmo. E aí eu cheguei e editei. Não falei que eu editei para o guitarrista porque eu não precisava, já que o primeiro produtor já tinha me pedido. Então, como eu sou muito obediente, eu vou lá e cumpro o meu papel no áudio. Bom, apresentei e o cara falou: nossa, mas tá muito bom, eu toquei muito bem, né? Poxa, que legal, que som bonito. Elogiou aquele papo todo, se elogiou. Sei que no final das contas, galera, na hora que ele foi chegando perto do Pro Tools, ele viu as emendas, ele viu as edições. E ele virou pra mim e falou assim: o que é isso? Eu falei: são edições, eu editei a sua guitarra. E ele: quem deixou você editar minha guitarra? Como assim você edita minha guitarra sem me falar? E blá blá blá, o cara que era um chassi de grilo, um filé de borboleta, cresceu pra cima de mim, onde eu dava um peteleco dele, ele blow, caía. Só que eu, dentro da minha ética, fiquei responsável por agora segurar os trancos daquela situação, daquele climão, né? E eu falei: não, acho que você deveria conversar com outro produtor, da qual me pediu pra fazer esse serviço. E eu obedientemente fui lá e fiz. Por sinal, você acabou de elogiar, né? E não, isso é absurdo, e criou mó caso. Eu sei que esse cara, no final, ele não ia na sessão. Esse disco, inclusive, foi um disco, bicho, complicado. Pra você ter uma ideia, a única sessão que eu não participei, que foram 2 dias de gravação de naipe de metal, na verdade, uma mini orquestra mesmo, com naipe de metal, nem lembro exatamente o que era. Deu tudo errado. Deu tudo errado porque não tinha ninguém pra organizar a história direito. A parte técnica do áudio foi até muito bem gravado. Foi um companheiro meu que eu levei pra gravar. Mas o resto, a parte musical, deu tudo errado. Porque não tinha flexibilidade nenhuma pra gente contornar agora vazamentos e também pós-produzir o que fosse preciso. Eu sei que, cara, no final das contas, eu ganhei assinatura de produtor porque eu tive um saco desse tamanho e tive que domar uns guitarristas mala sem alça ruim. Então esse é o caso do guitarrista ruim, mala.
Agora o guitarrista 3, que é o gente boa, só que é um cara assim, completamente, como é que eu diria, peculiar mesmo. Ele era peculiar porque, primeiro, que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos também, de uma bateria de aulas lá, e ele é engraçado, cara, tudo que era palavra em inglês, ele falava com um sotaque, assim, perfeito da pronúncia em inglês, né? Então ele falava, porque eu atendi um workshop do Helms Foils Creations, e essa guitarra é muito legal, porque ela tem pickups que são de Marshall, e essa minha Gibson, ela é bem melhor do que a maioria das Stratocasters, Telecasters que eu estava acostumado. Cara, figura pra caramba. Mas o cara foi muito bacana. Ele levou um tanto de amplificador de guitarra, colocamos uns 10 amplificadores de guitarra, tinha uns 30 pedais, mais uns 10 cabos, umas 10 guitarras, umas 30 palhetas. Ele testava tudo. Então eu passei uma semana com o cara testando tudo quanto é sonoridade, pra no final achar um som que ele usou no disco inteiro. A gente que tá na posição de engenheiro às vezes é legal, porque eu aprendi uma coisa muito bacana, galera do áudio aí, se liga nessa. O melhor trabalho que tem é aquele que você é pago pra aprender. Ponto final. Então eu fui pago durante uma semana, estúdio pago, era meu estúdio, pra aprender, pra tirar som de guitarras diferentes, e foi super legal. Inclusive vai uma dica aí que a gente usou no disco pra vocês, que quando a gente grava guitarra com distorção, a waveform, né, quando você vai olhar assim no Pro Tools, ela tá igual um bloco assim, igual a caneta Bic, não fica difícil a gente achar os transientes, que são as notas de ataque. Então você grava junto a guitarra linha, porque na guitarra linha vão estar lá certinho os palm mutes, os ataques, os acentos, e aí você sinca as duas na hora que for editar, e você consegue agora chegar visualmente junto com os ouvidos, que a gente nunca pode abandonar, a guitarra onde você queria no quadro, sacou? Só uma dica aí pra vocês. Guitarrista número 4, esse cara é aquele cara assim, completamente tarado pelo perfeccionismo, sabe? Quando tem um trastejo, quando tem uma mascadinha, uma mancada, o cara já para a gravação, quero fazer de novo, não, deixa eu editar, não edita não, quero fazer de novo, e aquela punheta, né, o tempo inteiro repetindo, fazendo take, e o cara não podia deixar nenhuma nota. E eu lembrei, cara, desse caso, na verdade, uma música que eu adoro, que chama Revelation. Quem compôs foi um dos integrantes do Yellow Jackets, eu não lembro quem, mas quem tocou na guitarra foi o Robben Ford, que é um ídolo meu, e aí ele fez uma participação maravilhosa ali, né, é uma música instrumental, e eu lembro que no final, na última frase, escutem essa música, galera, Revelation do Robben Ford, tô falando igual aquele cara, né, Revelation do Robben Ford, bicho, essa música é demais, e no final, cara, depois que ele faz uma performance maravilhosa, ele dá uma mascada brutal, e não é uma mascadinha assim, não é uma mascada onde tá tudo em silêncio, rola um silêncio, só tem guitarra, ele dá aquela mascada, ainda rola um tropeço e ele volta tocando mais bonita ainda. Então, pessoal, é legal a gente entender que a arte, ela não é linha reta, não, nem diagonal e nem círculos, não. Ela é tortuosa e, neste caso, ele mostrou, ele deu um tropeço, como se fosse assim, eu fico imaginando você numa passarela, né, se você é modelo, aí você vai, quase cai no chão, mas você levanta ainda maior, sabe? Isso é arte pura. E o Robben Ford mostra isso. E eu mostrei esse exemplo pro cara. E ele ficou com isso assim, né? Na cuca, na cabeça. E no outro dia ele veio muito mais maleável, porque ele tinha ouvido a música várias vezes, escutado outras coisas, visto que um pouquinho de imperfeição é normal. É normal e é bom. Engrandece. A gente não pode só espremer a laranja e pensar no suco, né? No caldo, não. Tem coisa no bagaço ali que é uma delícia, que faz com que você seja um músico íntegro também. Porque a integridade do som não é só no sumo, não. Tá no todo, tá na fruta inteira. Guitarrista número 5. Esse cara aqui, bicho, esse quinto guitarrista, era um fodão, é um fodão de Minas Gerais. Não vou falar nome não, embora eu tô louco pra falar um tanto de nome aqui. Mas esse cara, ele é gente boa pra caramba, mas é um caráter, né, bicho? É uma personalidade. Eu lembro que ele foi contratado, ele é um cara que vai do jazz ao erudito, o cara sabe tudo de guitarra, de harmonia, cara foda. Só que ele é engraçado do jeito que ele conversa, tudo mais. E eu sei que ele foi contratado pra gravar um disco, e o disco era tipo assim, dó de gancho, fá, gavetão, sol, né, super simples. O cara extremamente rebuscado, sofisticado. Só que ele sabe fazer esse trabalho também. Só que o mais engraçado é isso, não. É que ele fala tanto dele o tempo inteiro, né? Ele se mostra o tempo inteiro. Ele é fominha de guitarra. Sabe esses caras? Fominha de guitarra. E aí ele pegava a guitarra e na hora que ele ia gravar uma música, ele fala assim, César, escuta essa música, esse arranjo que eu fiz aqui pra Blackbird. Olha esse arranjo que eu fiz pra Eleanor Rigby, dos Beatles. E aí ele ficava me mostrando, cara. E eu achava isso estranho, porque eu tava na posição de engenheiro.
e tinha um outro produtor que tava pagando o estúdio, tava me pagando, e o cara tava me pagando pra ouvir o outro tocar música pra mim. Eu achava isso engraçado pra caramba, só que num respeito tão absurdo que eles deixavam as horas de estúdio correr e eu ficava constrangido naquela saia justa, né? E aí ele me mostrava 1h30, 2 horas de música e contava caso. E o cara é interessantíssimo, uma figura, vocês já sacaram aqui. Só que, bicho, na hora que ele pegava pra gravar a música, ele chegava, puf, gravava em 2 minutos. Eu ficava pensando assim, se eu fosse produtor da sessão, pagando lá seus 130, 150 reais por hora, pro cara ficar tocando música pro técnico e no final chega e mata a música em 10 minutos. Mas sabia que parte da arte é isso também? Não tô falando que a gente precisa engordar essas horas de estúdio dessa forma, né, enquanto músicos. Mas parte da arte é a gente dar tempo pro artista. Isso a gente não perde tempo no estúdio, sabe? Quando a gente tá confabulando bons climas, curtindo uma resenha positiva, quando o astral tá legal, a gente para escutar coisas, pra, vamos dizer assim, assuntar timbres, pra ver estéticas diferentes, planejar, pra daí a gente executar na boa, né? Isso não é perder tempo não, isso é experiência. Os engenheiros e produtores experientes sabem muito bem disso, sabem a diferença entre o que é realmente um consumismo desnecessário das horas de estúdio e o que realmente são aquelas horas proveitosas, vamos dizer assim, um ócio criativo que a gente precisa ter no estúdio. Bom, galera, esse conteúdo é para os guitarristas, para os não guitarristas, para as pessoas que gostam de guitarra, desde as distorções do sujo ao limpo, dos flangers, coros e dos phasers, mas que isso tudo tenha rendido efeitos positivos na sua vida. Vamos em frente, Universidade do Áudio, educando a partir de contos, a partir de conceitos técnicos, fundamentos, a partir de experiência, enfim, mudando o cenário fonográfico. Vamos em frente.